Daniel, ele é submetido a um treinamento rigoroso. O texto da Bíblia fala que ele teve uma preparação de 3 anos na cultura babilônica. Isso aqui é importante. Você tem que entender que o propósito da preparação não era simplesmente para serem bons servos de Nabucodonosor. É porque quando você preparava 3 anos e eram jovens, lembra que foram pegos jovens, pessoas numa idade ainda muito nova. É possível que Daniel e seus amigos tivessem 15, 16 anos. Faz sentido essa estratégia de Nabucodonosor. Porque quando se é tão jovem assim, é o limite do tempo em que você consegue transformar alguém e fazer alguém engolir uma outra cultura. Não é à toa que muitos jovens, quando vão para os Estados Unidos, se encantam tanto que deixam de ser brasileiros em algumas coisas. Por quê? Porque ainda estão em tempo de absorver uma outra cultura. Quando você é adolescente, quando você está no começo da juventude, ainda dá. Quando você é adulto, é difícil. Você pode gostar das coisas que uma outra cultura oferece, mas você continua brasileiro em vários costumes. Quanto mais a gente cresce, mais difícil é você mudar. Daniel e seus amigos eram muito jovens. O que eles fizeram? Vão fazer uma faculdade de 3 anos, ensinamento pesado, para que eles sejam, a identidade deles seja deletada. Esse era o propósito. Nabucodonosor era muito inteligente, e essa era uma estratégia inteligente de você tentar disseminar as pessoas e fazê-las perder a sua identidade. Daniel e seus amigos passaram por isso. 3 anos. O que eles aprenderam? Eles aceitam a mudança de nomes. Lembra, esse é um negócio muito importante na cultura semítica. Ninguém mexe com o seu nome, porque o seu nome significa alguma coisa. Você não se chama João, Mariana, Joana, Luiz, não é porque o seu pai gostou do nome. Naquela época, você tinha o nome porque aquela era uma história de vida. Você tem frequentemente na Bíblia casos de fulano recebeu tal nome porque aconteceu isso, isso, isso. Então, nome significa muito, mas eles toleram a mudança de nome, o que seria equivalente a receber nomes de deuses pagãos. Sadraque, Mesaque, Abednego são nomes de deuses. Você já pensou você ser chamado de Iemanjá? Ô Iemanjá, vem cá! Você ia ficar muito brava, né? Mas é isso que eles receberam e eles aceitaram. Mas presta atenção, por que eles aceitaram? Eles estavam debaixo do domínio de um outro povo. E eles sabiam que mudança de nome não significava necessariamente em mudança de identidade. Segunda coisa, eles recebem educação babilônica. E não pense em educação babilônica só estudar física, química, não. Era magia, astrologia e tudo mais. Sabe por quê? Naquela época não tinha distinção entre o que é mágico e o que é científico. Essa é uma distinção pós-iluminismo. Aquela época é mais parecida com o filme do Thor. Se você viu o Thor, tem um momento que o Thor fala assim, na minha terra não tem separação entre ciência e magia. Por quê? Porque naqueles tempos, olha só que interessante, os babilônicos, eles conheciam as estrelas, eles faziam astronomia, mas não pense que era separado de astrologia. Essa é uma separação moderna, você e eu pensamos assim, eles pensavam assim. Eles faziam ciência conectada com esoterismo, porque eles entendiam o significado de alguma coisa. Então, não tinha dicotomia, eles entendiam como uma coisa só. E eles ensinaram tudo isso para Daniel, seus amigos, e eles aceitaram. O que eles não aceitaram foi a dieta alimentar, que seria uma desobediência explícita ao Senhor. Seria quebrar os mandamentos do Senhor. Primeiro, porque na dieta alimentar você comia carne que não seguia a dieta judaica. A dieta dos babilônicos, dos caldeus, não seguia a dieta judaica, então eles iriam quebrar os mandamentos. E segundo, porque quando um babilônico comia, ele fazia em culto ao seu Deus. E aí Daniel falou, não dá. Ele pede ao Senhor que o Senhor o livre disso, e o Senhor o livra disso. E aquele chefe dele o libera disso e deixa ele ter uma outra alimentação. Agora, o que eu quero tirar de lição disso? Presta atenção. Eles receberam um ensinamento, e esse ensinamento foi muito bom. 3 anos da melhor faculdade, da Federal da Babilônia. Eles estudavam no lugar. E ao estudar, eles não se contaminaram necessariamente. Porque estudo não é necessariamente se contaminar. Eu quero que você não entenda o que eu estou falando aqui para fugir dos estudos, para fugir do conhecimento. Pelo contrário, você tem que estudar com filtro.
Eles estudaram e Deus lhes deu conhecimento, diz o verso 20. Porém, quando terminou e Nabucodonosor foi ver como é que eles tinham se dado nessa preparação, diz o texto lá no verso 17 que eles eram muito mais doutos do que os demais. E a minha pergunta é, por quê? Mesma faculdade, fizeram a Federal da Babilônia. A razão é porque eles tinham uma visão de mundo diferente. Em termos de conhecimento, eles tiveram as mesmas coisas. Só que eles tinham a vantagem de ter uma visão de mundo muito mais coesa, onde as coisas, o conhecimento faz muito mais sentido. O que eu quero dizer para você é que você tem a vantagem de estudar nas faculdades que os seus colegas estudam, só que eles não têm a visão de mundo que você tem. Você tem todas as condições de conseguir ser muito mais douto. Não é só por ser mais inteligente, mas as coisas fazem sentido na sua vida, elas se encaixam. Você tem condições de trabalhar de maneira em que a sua fé permeia o seu trabalho, porque a sua visão de mundo lhe dá isso. Não perca isso. Não jogue isso fora. Não ame a Deus só com a sua boca na hora do louvor, cantado. Não ame a Deus só na hora de ouvir a pregação da palavra. Ame a Deus quando você está conhecendo as obras do Senhor e tendo prazer nelas. Ame a Deus com todo o teu entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.